Se ele é salvo com dificuldade, a dificuldade aqui não é da parte de Deus em salvar, que Deus não tem dificuldade nenhuma em salvar ninguém. A dificuldade aqui são os sofrimentos. Se no meio de muitos sofrimentos nós somos salvos, se aquela pessoa que Deus justificou e que vai ser salva aqui nesse mundo, ela passa por tanto sofrimento e por tanta dificuldade, como o apóstolo Paulo disse no livro de Atos, de que através de muitas aflições nos importa entrar no reino de Deus, como o Senhor Jesus Cristo disse, é apertada a porta e o caminho é estreito. Se isso acontece com aquele que vai ser salvo, imagine, a pergunta é, aonde é que o ímpio vai comparecer? Nós vamos abri-la na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. E nós vamos ler do verso 12 até o verso 19. Aqui o apóstolo Pedro dá instruções às igrejas espalhadas pelo Império Romano sobre como os cristãos deveriam se comportar em tempos de grande sofrimento e perseguição. 1 de Pedro, capítulo 4, leamos de 12 a 19. Farei a leitura. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos oriente agora na compreensão da Tua palavra, que ela traga consolo, orientação para nós nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Nós sabemos que Tu és o nosso Deus, que o Senhor cuida de nós, e nós queremos Te agradar em tudo. E mesmo no meio da dificuldade, nós queremos nos comportar e nos portar de uma maneira que honre o nome do Senhor Jesus e que dê testemunho às pessoas que olham para a igreja nesse momento em que ela se encontra no centro de todas as discussões, polêmicas, brigas, lutas e interesses de poderosos aqui no nosso país. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Pedro escreveu essa carta mais ou menos no início da década de 60, com o objetivo de orientar os cristãos de diversas províncias do Império Romano, a quem ele destina a carta. Você pode ver aí a relação delas no capítulo 1, versos 1 e 2, a orientar esses cristãos a respeito do comportamento que eles deveriam ter diante dos sofrimentos que eles estavam enfrentando. O que estava acontecendo é que, a essa altura, embora o Império Romano não tivesse ainda começado a perseguição, fazendo um parênteses aqui, o Império Romano só vai começar a perseguir os cristãos abertamente a partir do ano meados da década de 60, quando Nero determina a primeira perseguição contra os cristãos, a quem ele acusou de serem responsáveis pelo incêndio de Roma, e a partir daí todos os 10 imperadores que se seguiram promoveram perseguições até o século IV, quando Constantino declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, como a religião legal. Essa fase não tinha ainda começado. Inclusive o próprio Pedro vai perder a vida nessa primeira perseguição de Nero,
juntamente com o apóstolo Paulo, que vai ser decapitado na Via Ápia, lá em Roma, também como parte do decreto de Nero. Mas mesmo que os cristãos não estavam sendo oficialmente perseguidos pelo Império Romano, eles já experimentavam a hostilidade da sociedade, particularmente dos pagãos, contra a sua fé. Primeiro porque os cristãos do século I, eles não diriam ou não se refeririam ao imperador como sendo Senhor, Kyrios. Esse era o título oficial do imperador, porque esse termo os cristãos reservavam somente para o Senhor Jesus. O imperador tinha usurpado ou tinha se atribuído esse título porque ele era visto como o filho dos deuses, ele era divino. Tanto é que o primeiro imperador que assumiu esse título, ele chamou-se de Augustus. Infelizmente, meu pai acabou colocando esse nome aqui, que significa divino. Foi o primeiro imperador, ele se chama de Augustus exatamente porque o nome significa divino. E queria que todo o Império Romano se curvasse diante dele como sendo parte da divindade, como sendo alguém que deveria ser adorado e cultuado. E os cristãos, obviamente, não fariam isso. Eles preferiam, a maior parte dos cristãos preferia morrer, preferia perder os bens, e é o que estava acontecendo. Casos de morte ainda eram poucos, mas os cristãos eram assediados, eles eram questionados, eram levados diante de tribunais, eram processados, pediam emprego, tinham seus bens arrestados, eram assediados pela polícia local. E não somente isso, eles eram vilipendiados, eram insultados, criticados, eram motivo de ironia, de chacota, de zombaria por parte dos pagãos. E era um momento difícil. Além da perseguição dos pagãos, tinha ainda a perseguição dos judeus, que aliás foram os primeiros, conforme o livro de Atos nos conta. Eles foram os primeiros a perseguir os cristãos, os primeiros mártires. O primeiro mártir, Estevão, ele morreu apedrejado pelos judeus em Jerusalém. E daí uma sucessão de casos semelhantes também é relatada no livro de Atos. Então, era muito difícil ser cristão naquela época. E a perseguição pelo nome de Cristo era evidente, não era algo sutil, mas era algo muito claro. Eles estavam sendo perseguidos pela sua fé, por professarem que Jesus era o Filho de Deus e o único Senhor. César não era Senhor, Jesus era Senhor, acima de todos os outros deuses. Curiosamente, uma outra acusação que se fazia contra os cristãos é que eles eram ateus, porque num lugar ou numa cultura onde todo mundo tinha muitos deuses, quem tinha um Deus só era considerado como ateu. E essa acusação é feita por um historiador romano no século II, quando ele se reporta ao César para se queixar dos cristãos e se refere a eles como esses ateus que ignoram os nossos deuses. Então já pensou a gente ser chamado de ateu, não é? Mas numa terra onde todo mundo tem muitos deuses, quem tem um só acaba sendo considerado de ateu. Então, essa era a situação. É por isso que boa parte das cartas que foram escritas pelos apóstolos e seus associados no século I, e que hoje fazem parte do cânon do Novo Testamento, elas tinham como objetivo orientar os cristãos sobre como proceder, como é que eles deveriam reagir diante dessas dificuldades, como eles deveriam enfrentar o assédio das autoridades, o desafio de permanecer cristão em meio a tantos sofrimentos. Essa é uma das razões pelas quais o apóstolo Pedro escreveu essa carta. Na verdade, é a razão principal pela qual ele escreveu essa carta. Ele usa muitos argumentos, traz muito consolo, menciona a obra de Cristo, a história da redenção, que já inaugura o capítulo 1, e aqui a parte que eu li para vocês, ela é representativa de toda a carta, e ela traz aqui 6 princípios, 6 atitudes que Pedro orienta os seus leitores a tomar diante do sofrimento que eles estavam passando. Nós vivemos, é claro, 2000 anos depois, vivemos numa sociedade
a sociedade ocidental que se ergueu sobre os pilares do cristianismo, onde existe liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade de culto. Então não podemos dizer que há uma perseguição oficial. Não há uma perseguição religiosa oficial no Brasil contra as religiões em geral e o cristianismo em particular, como existe, por exemplo, na Coreia do Norte, como existe na China, onde abertamente todas as religiões são perseguidas, e em outros países islâmicos, onde somente o islamismo é aceito e as outras religiões são banidas. Graças a Deus, no Brasil, nós podemos, numa tarde de domingo, nos reunir como estamos reunidos agora. É evidente que existe hostilidade contra os cristãos, existe abusos feitos contra os cristãos. É verdade que no meio de toda essa pandemia, alguns decretos foram passados que infringem a nossa liberdade constitucional de culto, que é garantida por lei, e nós passamos por isso, sofremos isso. O ano passado mesmo, ouvimos aqui do nosso pastor, não se pôde comemorar o aniversário exatamente por conta do lockdown. A gente suporta, uma vez que a razão é justa, existe de fato uma pandemia lá fora, nós não negamos isso, ela tem feito muitas vítimas, elas têm dizimado pessoas, é um caso sério de calamidade pública e os cristãos desejam participar com isso e desejam de alguma forma contribuir para isso, mesmo sabendo que isso deve ser provisório e que isso não deve durar muito tempo, estamos dispostos a dar a nossa contribuição. Entretanto, é claro que se isso virar moda e que se de fato a nossa liberdade de culto ela vier a ser tirada em definitivo, aí é outra coisa. Aí é outra situação e nós estamos mais ou menos como estariam os cristãos no primeiro século. Ainda não chegou lá, graças a Deus, e nós esperamos que não chegue. Eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer que o que é dito aqui, embora tenha sido escrito num contexto de perseguição oficial contra o cristianismo, contudo, são princípios que servem para os cristãos de todas as épocas, quando eles de alguma maneira se veem hostilizados ou ameaçados por conta da fé que praticam, do culto que prestam a Deus e outras questões. Por isso, então, eu chamo a sua atenção para o ensino do apóstolo Pedro aqui, na expectativa de que o nosso Deus vai usar tudo isso para o nosso conforto, nosso consolo e a nossa orientação. Vamos lá, então, ver os 6 princípios ou comportamentos que são colocados aqui pelo apóstolo. O primeiro deles é que nós não devemos estranhar, que ele coloca aqui, na verdade, é que os seus leitores não deveriam estranhar aquele grande sofrimento que veio em cima deles. Olhe como ele diz no verso 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranhe. Pedro aqui compara a perseguição que estava acontecendo a um fogo ardente que surgiu no meio deles. E a ideia da fornalha expressa bem o que era uma perseguição. O fogo a tudo destrói. O fogo causa temor. E uma vez que ele se alastra, dificilmente ele é combatido ou parado. E ele vai avançando e destruindo tudo no seu caminho. Era mais ou menos isso que os cristãos estavam experimentando àquela altura. Por isso Pedro compara o sofrimento deles a um fogo ardente que surgiu no meio deles. E ele diz: não estranhem isso. Ou seja, o cristão deveria estar preparado para a qualquer momento ele cair debaixo de uma perseguição ou de um sofrimento que é comparado aos efeitos de uma fornalha ardente, de um fogo ardente. O cristão não deveria ver os sofrimentos dessa vida que vem sobre ele, especialmente aqueles por causa de Jesus Cristo, como uma coisa inusitada, do tipo assim: Deus, eu te servi minha vida toda, Deus, eu fui fiel ao Senhor, eu sempre dei um bom testemunho, fui um crente leal e agora eu estou aqui dizimado por essa doença, sem pedir meu emprego, minha empresa fechou, estou passando por dificuldade. Deus, eu estou abismado, eu não esperava esse tipo de coisa.
Não, diz o apóstolo Pedro, não estranhe isso, porque o fato de você ser cristão não é um salvo-conduto para os sofrimentos comuns à humanidade. Não é uma garantia da parte de Deus que você não vai sofrer aqui nesse mundo e que sempre você vai ter saúde, sempre você vai ter dinheiro, sempre você vai ter emprego, que tudo vai dar certo na sua vida. Não há nenhuma promessa na Bíblia com respeito a isso. O que Deus promete é que Ele vai estar conosco, Ele vai nos ajudar. Portanto, primeira orientação, não estranhe, não ache que está acontecendo, como ele diz aí no final do verso 12, olha, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Não está acontecendo nada extraordinário, é ordinário, é comum, faz parte da vida dos cristãos, tem feito há 2000 anos. Irmãos nossos, nas cidades e nos países onde eles são perseguidos, são submetidos à tortura, à prisão. Nós é que temos esse privilégio. O que está acontecendo aqui no mundo ocidental é uma bolha, é um parênteses dentro da história da humanidade, porque o cristianismo sempre foi perseguido e os cristãos sempre foram afligidos. Por mais que nós soframos aqui, não chega nem perto dos mártires do primeiro século, por exemplo, a quem Pedro está escrevendo essa carta. Jogados aos leões, queimados vivos, decapitados, crucificados, vendo a mesma coisa acontecer com seus queridos familiares. Queridos, não estranhem, não está acontecendo nada extraordinário, isso faz parte mesmo dessa dispensação. Jesus mesmo nos disse, vocês vão passar por peste, por epidemia, por terremoto, por fome, por guerra, por perseguição, vocês vão ser traídos, gente da família vai negar vocês serão odiados de todos. Não está acontecendo nada que Deus nunca disse que não aconteceria. Pedro está dizendo isso para evitar uma coisa muito comum nos cristãos, a vitimização. Que a gente começa a se fazer, né, de vítima. E com isso a gente deixa de tomar uma postura de firmeza, de perseverança e de paciência debaixo do sofrimento. Primeira coisa, não estranhe, não está acontecendo nada extraordinário. Sabe o que é que Deus quer com tudo isso? Ainda no verso 12, veja o que ele diz aqui. O fogo que surge no meio de vós, destinado a provar vocês. É esse o propósito. Não é que Deus não ama, mas porque Ele ama, Ele quer purificar vocês, Ele quer provar. A palavra provar que é usada aqui, ela é a palavra comum na língua grega para se referir ao teste dos materiais, que era feito pelo fogo, a purificação, depuração dos materiais feita pelo fogo. O ourives pegava um pedaço um bruto de rocha com ouro dentro dela, submetia ao fogo e o ponto de fusão desses materiais são distintos. O ouro derrete numa temperatura diferente e através disso o ouro é separado das suas impurezas. Para que Deus separe as impurezas da nossa fé, Ele precisa submetê-la ao fogo ardente, que tem como objetivo provar a sua fé. Se a sua fé, de fato, ela é verdadeira, e a gente vê, já deu para ver, com essa pequena provação que veio sobre a igreja brasileira, já deu para ver como separou-se meninos de homens, fé verdadeira de fé falsa, motivos verdadeiros de motivos errados. Deus como que está fazendo uma purificação na sua igreja. Gente que parou de vir à igreja, mesmo que possa, mesmo que as autoridades digam, é seguro, vocês podem vir. Gente que agora não vem mais. Em compensação, gente que nunca veio à igreja está vindo, provando o coração de todos. É isso que é a provação. E é isso que a fornalha, o propósito dela é isso, por isso não estranhe. Segunda orientação está no verso 13. E está bem ligada à primeira. Ele diz, pelo contrário, ele vai agora apresentar uma atitude contrária à estranheza, né? O cristão fica estranhando porque é que ele está sofrendo. Ao contrário, alegrai-vos. Alegrai-vos.
Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. A orientação que Pedro dá para aqueles irmãos é que, em vez de ficar assustados, espantados e com medo do que estava acontecendo, eles deveriam alegrar-se. Eles deveriam ter uma atitude de regozijo, de gozo espiritual na presença de Deus, no Senhor Jesus Cristo. Mas isso não é uma orientação sádica. Nós podemos chorar, nós podemos sentir o peso da provação. A Bíblia nos ensina a pedir a Deus que Deus nos livre do sofrimento. O que ele está dizendo é que no meio do sofrimento, a nossa atitude tem que ser de regozijo. Porque nós sabemos uma coisa, verso 13, nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, o nosso Salvador, o nosso Redentor, igualmente padeceu. Aliás, padeceu mais do que nós. E ele padeceu com o propósito de nos resgatar e de perdoar os nossos pecados. Ele sofreu por nós e nós somos discípulos do crucificado. Se Deus não poupou o seu filho, você acha que vai poupar você? Você acha que ele vai poupar você? Se Deus submeteu o seu filho ao sofrimento excruciante daquela morte de cruz, a zombaria, o escárnio e a oposição dos pecadores, a crítica e a rejeição do seu próprio povo, você acha que Deus vai nos poupar? Nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Se Cristo morreu e nós sofremos por causa dele, nós participamos dos seus sofrimentos. Para que também, olha aqui o propósito, no final do verso 13, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se nós nos alegramos agora nos sofrimentos de Cristo, porque sofremos com Ele e por Ele, nós também vamos nos alegrar quando Ele se manifestar. Porque Ele vem, Ele regressará a esse mundo, e diz aqui que Ele vai se revelar em glória. A primeira vez Ele veio para a cruz, segunda vez Ele vem para o trono, vai se assentar no trono do universo, para julgar o mundo, vai revelar a sua glória. E nós vamos participar da sua glória, nós que agora somos humilhados, perseguidos, vilipendiados, passamos por sofrimentos, doenças e perda de nossos bens. Um dia nós seremos exaltados por Deus ao lado do seu Filho Jesus Cristo. E o mundo que hoje nos persegue é o mesmo mundo que um dia vai ver que aqueles que ele perseguiu são, na verdade, os filhos de Deus. Em toda a história da humanidade, não me refiro só agora, mas todos os cristãos que foram perseguidos pelo nome de Cristo, exaltados naquele dia. Essa é a razão pela qual Pedro diz: queridos, se alegrem, em vez de ficar assustado com o que está acontecendo, percebam o propósito de Deus. Se alegrem porque vocês, à semelhança de Cristo, morrerão, mas ressuscitarão, sofrerão, mas serão exaltados, embora isso vai ser quando ele vier na sua glória. Toda vez que a Bíblia consola os cristãos, sempre o faz de maneira escatológica. A Bíblia é muito clara sobre o mundo presente. Esse mundo quebrado é um mundo de sofrimento, é um vale de lágrimas, é o vale da sombra da morte. Mas a nossa esperança, por isso que a nossa esperança, ela sempre é colocada escatologicamente no futuro, na vinda do Senhor Jesus. É somente quando Ele vier que você vai conhecer o que é verdadeira paz, o que é a verdadeira alegria, o que é a verdadeira santidade, a verdadeira segurança. Somente quando Cristo vier. Até lá nós andamos pela fé, num mundo sofrido, hostil, cheio de dificuldades. Portanto, a nossa alegria se encontra na vinda do Senhor Jesus, quando nós participaremos da sua glória, uma vez que aqui nós estamos participando dos seus sofrimentos. Vamos para o terceiro princípio, está no verso 14. Pedro consola aqueles irmãos da seguinte maneira: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Eu referi no início que uma das formas de perseguição era a injúria. Os cristãos eram injuriados, eles eram
caluniados. Todo mundo falava mal deles no primeiro século, os pagãos e os judeus. E injúria é uma coisa que fere muito, quando você é retratado de uma forma que não corresponde à realidade. E você não tem nem como se defender, nem tom. O seu nome é desgastado, a sua reputação é destruída, e nós não temos outra coisa a não ser isso, o nosso nome e a nossa reputação. E os cristãos viam, eles eram consistentemente massacrados, destruídos perante a opinião pública pelos seus detratores. Eles eram vistos como seita. O pessoal inclusive dizia que eles eram canibais, comedores de carne humana, porque, segundo os críticos dos primeiros cristãos, eles se fechavam todo domingo em algum lugar para comer a carne e beber o sangue de alguém. Era assim que a mente pagã via a ceia do Senhor, não é? Eles não entendiam que quando Jesus disse: quem não comer a minha carne e beber o meu sangue não tem vida eterna, eles não entendiam que isso era uma alegoria, isso era uma analogia que o Senhor estava fazendo, e já indicativa da ceia do Senhor. Então era esse tipo de coisa. Ser cristão não era uma coisa muito chique naquela época, não era assim popular, não estava em alta. Ninguém queria ser cristão, a não ser aqueles que realmente estavam convencidos de que era verdade. Ninguém entrava nas igrejas assim para procurar uma namorada, né? Ou ver se encontra alguém, porque o parente vai, nada, porque sabia que isso poderia representar algum tipo de risco. Pedro então diz para eles: se vocês são injuriados pelo nome de Cristo, na verdade vocês são benditos. O mundo maldiz vocês, mas Deus bendiz vocês. O mundo fala mal, mas Deus fala bem de vocês. É isso que significa ser bem-aventurado, feliz. Deus está falando bem de vocês. Por que vocês são felizes? Qual é a felicidade que existe em ser vilipendiado, ter o nome, ser alvo de injúria, de crítica e de maledicência? É porque, Pedro diz: sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Há várias coisas aqui que têm que ser ditas para que a gente entenda bem o que é que Pedro está dizendo. Pedro aqui, sem dúvida, está falando do Espírito Santo. E é interessante que ele usa aqui o verbo sobre vocês repousa o Espírito de Deus, que é o mesmo verbo que é usado lá no Evangelho de Marcos, nos evangelhos, eu creio que agora é mais no evangelho de João, mas todos os 3 sinóticos de João falam isso, para se referir àquele momento do batismo de Jesus, em que os céus se abriram e o Espírito desceu na forma de uma pomba e repousou, esse é o verbo lá, sobre Cristo. É o mesmo verbo aqui, o mesmo Espírito Santo que repousou sobre Cristo, é o mesmo Espírito que repousa sobre vocês. Ele vem e repousa sobre vocês para proteger vocês, para abençoar vocês, para consolar vocês, E note ainda, em segundo lugar, que Pedro se refere ao Espírito Santo como sendo o Espírito da glória, Espírito de Deus. A gente não pode, e agora com a figura do repousar, a gente não pode deixar de ver aqui uma referência à nuvem da glória, a Shekinah, aquela nuvem que indicava a presença de Deus e que descia sobre o tabernáculo no deserto e depois sobre o templo, para indicar que Deus havia chegado em glória. Várias ocasiões no Antigo Testamento, e no Novo é a mesma nuvem que desce no alto do monte da transfiguração, e de onde sai a voz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. É a nuvem que indica, a Shekinah, a nuvem da glória de Deus. Pedro aqui está combinando as duas coisas, o batismo de Cristo com o monte da transfiguração, 3 coisas, e a presença da Shekinah no Antigo Testamento. O que ele quer dizer é o seguinte: se vocês estão sendo perseguidos, a razão o motivo pela perseguição é que vocês estão cheios do Espírito da glória de Deus. Vocês estão cheios da presença de Deus, e é isso que provoca a perseguição. Sobre vocês está o Espírito de Deus, o Espírito da glória e o Espírito do próprio Deus. Não é interessante que Pedro associa sofrimentos à plenitude do Espírito? Todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo, né?
Todo mundo quer ser cheio. E a gente ouve muita pregação a respeito de avivamento. Nós queremos um avivamento, queremos que o Espírito da glória de Deus venha sobre nós. Sabe o que é que vai acontecer se o Espírito da glória de Deus vier sobre vocês? Perseguição. Todo verdadeiro avivamento provoca perseguição no mundo. Porque uma igreja avivada, ela é uma igreja firme na palavra. Ela vai anunciar o evangelho, ela vai denunciar os pecados dos homens. E vocês acham que eles vão gostar disso? Eles não vão. Toda vez que a igreja foi cheia do Espírito Santo, ela provocou avivamento. Leia o livro de Atos. O que acontece em Atos capítulo 3 e capítulo 4, depois do capítulo 2, que é o dia de Pentecostes? No capítulo 2, o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes sobre a igreja. Capítulo 3, Pedro, cheio do Espírito Santo, cura um aleijado. Capítulo 4, começa a perseguição. Começa a perseguição, uma atrás da outra. Se aqueles irmãos, o que Pedro está dizendo para eles é: vocês sabem por que vocês estão sendo perseguidos? Porque o Espírito da glória de Deus está sobre vocês. Por isso se alegrem, por isso vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Crente que não é cheio do Espírito Santo, ele nunca vai provocar oposição de ninguém, nunca vai provocar perseguição de ninguém, ele é igual ao mundo. O mundo reconhece os que são seus, os que andam como ele, que vivem como ele, que namoram como ele, que tratam o seu casamento como o mundo. O mundo não persegue esse tipo de gente que tem a mesma atitude com relação a sexo, com relação a família, com relação a dinheiro. O mundo não persegue os seus. Ele vai perseguir exatamente aqueles que são distintos, diferentes. E quando o Espírito de Deus vem sobre nós, a igreja é diferente. E por isso ela é perseguida. Então, por isso vocês são bem-aventurados. Terceiro princípio de Pedro. Agora temos aqui no quarto princípio, na verdade, na verdade, Pedro aqui, ele faz uma ressalva, muito importante. É um quarto princípio, mas é uma ressalva. Ele diz aqui, no verso 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. O que Pedro está fazendo aqui é dizendo: meus irmãos, o que eu falei até agora é se você está sendo perseguido por causa do nome de Cristo. Se você está sofrendo por ser um cristão, não estou falando do sofrimento que vem sobre você porque você é um assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se mete nos negócios de outrem. Às vezes nós estamos sofrendo como cristão, aliás, nós cristãos às vezes estamos sofrendo, não é por causa de Cristo, mas é porque nós somos isso aqui: assassinos, ladrão ou malfeitor. O assassino e o ladrão, o assassínio e o roubo, eles eram configurados e tipificados na lei romana, eram crimes. E quem matasse ou quem roubasse, seria processado e às vezes poderia ser morto pela lei do Império Romano, ou quando não, tem uma pena muito pesada, eram crimes. Então, se um cristão fosse preso porque era ladrão, o que Pedro está dizendo é: não fique aí na cadeia, choramingando e dizendo: estou sendo perseguido porque eu sou crente. Porque você não está sendo perseguido porque você é crente, você está sendo perseguido porque você pecou, porque você fez alguma coisa errada, você está sofrendo as consequências da sua escolha errada. A mesma coisa se você tirar a vida de alguém, ou se você for um malfeitor, que já é uma palavra mais ampla, que significa uma série de malfeitos. É muito comum acontecer isso. Eu me lembro uma vez, não me recordo exatamente em que lugar, até melhor que não seja mesmo, numa igreja em que eu estava pastoreando, uma vez chegou, há muitos anos isso, chegou um irmão lá se queixando muito, sendo: pastor, ore por mim, porque eu perdi o meu emprego. Perdeu o emprego, meu irmão? Perdi o emprego. Mas você não trabalha na empresa de fulano, que é membro aqui da igreja também? Nosso amigo, pastor, mas é perseguição. É perseguição, vou dizer, olha,
ele não gosta de crente, ele vive perseguindo os irmãos, isso aqui é caso de perseguição. Liguei lá para o dono da empresa, falar com ele, mas rapaz, o irmão aí foi demitido, foi, pastor, era o pior empregado, pastor, chegava atrasado, não fazia o que a gente mandava, ficava o tempo todo querendo fazer, falando de religião aqui dentro, né, provocando polêmica e discussão aqui dentro, era o pior empregado que eu tinha. Aí agora vai no pastor dizer, ore por mim, pastor, estou sendo perseguido. De vez em quando acontece isso, não é? Você vai chorar, vai pedir oração e vai dizer, eu estou sendo perseguida porque eu sou crente. E não é. Você não está sendo perseguido porque você é crente. Você está sendo perseguido porque você fez alguma coisa errada. Pastor, ainda bem que eu não sou nessa lista. Assassino não sou, ladrão não sou, malfeitor não sou. Bom, mas não esqueça o último, quem se mete na vida dos outros. O povinho para se meter na vida dos outros é o evangélico, né? Como a gente se mete na vida dos outros? A gente tem uma opinião sobre tudo, não é? Tem opinião sobre tudo, fala sobre tudo, julga tudo. E aí depois vem, nas redes sociais nem se fala. Aí depois quando vem a rebordosa na rede social, fica lá se queixando, né? Estão me perseguindo por conta da minha opinião como cristão e tudo mais. A maioria das vezes ele provocou. A maioria das vezes. Há outros casos que não, é perseguição real mesmo. Mas há casos em que o cristão está sofrendo, não é por conta do nome de Jesus, não, mas é por conta desse tipo de atitude. É isso que Pedro está dizendo aqui, verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Se você está sofrendo porque é cristão, não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha de sofrer por conta do nome de Cristo. Se lá na universidade as suas amigas estão lhe dizendo, lá na escola, tu és muito besta, né? Tu tens 16 anos de idade, nunca transasse, nunca tivesse relações com ninguém, tu és virgem, fulana. E aí a moça fica, né, toda acanhada, porque ela é crente, está se guardando para o seu casamento, né? Ela fica acanhada. Fique não, minha irmã. Dê graças a Deus pelo bullying dessas pessoas. Ou do rapaz também, né? Mesma coisa. O bullying que sofre na universidade, que sofre lá na aula de física, na aula de biologia, quando o professor descobre que você é cristão, e aí começa, né? Começa o bullying em cima porque você é crente. Não tenha vergonha disso não. Pelo contrário, diga a Deus, graças te dou pelo alto privilégio de sofrer por conta do teu nome. Graças te dou pelo privilégio de sofrer pelo teu nome. Amém. Vamos para o quinto princípio, colocado aqui no verso 17 e 18. Glorifique a Deus com esse nome. Pedro diz no verso 16, 17 agora, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Esse quinto princípio, ele pode ser bem ilustrado com uma história que eu vou contar aqui para vocês e que me aconteceu logo no início da minha vida cristã. Eu também entrei numa igreja, pastor, e vi uma moça e disse, é essa que eu vou casar. Mesma coisa. E ela era filha do reitor do seminário. Na época eu estava querendo entrar no seminário, sentia que Deus estava me chamando, eu precisava me preparar, mas eu estava apaixonado pela filha do reitor, uma das 6 filhas do reitor, não é? Reverendo Francisco Leonardo. E então queria namorar com ela, consegui, não é? Depois de muita luta, ele deixou. Primeiro dia passei no vestibular do seminário, entrei no primeiro ano, primeiro dia, primeira oportunidade que ele me encontrou lá no seminário, ele disse, no meu escritório, por favor. Já. Ele disse, olha, você está namorando a minha filha, todo mundo aqui no seminário sabe disso,
Portanto, não estranhe o ardente fogo de provação que virá sobre você. Porque eu tenho por obrigação tratar você com mais severidade do que os demais, para que ninguém diga que eu estou facilitando para você, porque você é meu genro. Portanto, não estranhe, mas eu vou lhe tratar com muito mais dureza e rigor do que eu trato os demais seminaristas. E aí mandou que eu desse uma olhada num quadrinho, que estava assim, um quadrinho do tamanho de um celular, que estava assim, em cima, pregado no canto da parede, embaixo, no rodapé. Ele disse, leia o que está escrito ali. Aí eu não conseguia, né? Eu tenho essa altura toda lá embaixo, eu não consegui, eu tive que me ajoelhar, fiquei de joelhos para olhar. E de joelhos eu li, era um cartãozinho onde estava escrito Gálatas capítulo 2, verso 20, se não me engano, dizendo assim, não eu, mas Cristo. O é do eu, né, era um homem assim, bem orgulhoso, e o ser de Cristo era um homem curvado em adoração e submissão a Deus. Quando eu estava lendo, eu vi que ele chegou por trás, botou as mãos na minha cabeça e orou, ó Senhor, aqui está o teu servo de joelhos, humilde diante de ti, né? Abençoa. E foi a grande tribulação, 4 anos. Fogo ardente, 4 anos. Mas vocês entenderam porque ele fez isso. E vocês agora podem entender o que é que Pedro está dizendo aqui, no verso 17, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Deus começa pela casa dele. Esses sofrimentos, aquele sofrimento que os cristãos estavam passando, o sofrimento que nós estamos passando com essa pandemia, as pessoas que ficam doentes, a ameaça à nossa saúde, os desdobramentos financeiros e econômicos que afetam todo mundo, a quebradeira, o sofrimento de muita gente. Isso é a mão de Deus sobre o mundo, não tenha dúvida, mas quem ele quer pegar primeiro? É isso mesmo, é a igreja. Nós dizemos em teologia que pandemias, terremotos, sofrimentos, catástrofes de todo tipo, naturais ou não, elas são parte daquilo que nós chamamos em teologia de juízos temporais de Deus. Eles são chamados de juízos temporais em contraste com os juízos eternos, que é o inferno. Então, ainda não é o juízo eterno. Por enquanto, são juízos temporais, que Deus aplica no tempo à raça humana, para mostrar o seu desprazer, a sua ira com a humanidade que o rejeita. E ao fazer isso, ao derramar esses castigos e juízos sob a forma de calamidades e tais sobre a humanidade, Deus vem em primeiro lugar para a sua igreja. Ele primeiro vai tratar conosco os nossos pecados, a nossa atitude, nossa maneira de ser, a nossa displicência, o declínio espiritual do nosso coração, o esfriamento da nossa fé, o abandono e o relaxamento dos meios de graça. É isso que Deus vai tratar primeiro. Então é assim que nós temos que ver tudo isso. É a mão de Deus primeiro se virando em juízo contra a sua igreja. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E aí Pedro faz essas duas perguntas. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Se Deus faz isso com seus filhos, imagine o que ele vai fazer com aqueles que não obedecem ao Evangelho. No dia do juízo, quando chegar a hora, quando Cristo vier em glória, quando o inferno se abrir para receber os ímpios, para receber os incrédulos, os impenitentes que nunca se arrependeram, o que Deus não vai fazer com eles? Esse Deus que é capaz de trazer esse juízo sobre o seu próprio povo e sua própria casa, é claro, com o objetivo de purificá-los, santificá-los, prová-los e edificá-los. Ele repete a pergunta no verso 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? O justo aqui
Na literatura bíblica, justo é aquele que é justificado por Deus mediante a fé em Jesus Cristo, graciosamente. É uma expressão que se usa para aquele que já foi salvo e alcançado por Deus e obteve a justiça de Deus pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Se ele é salvo com dificuldade, a dificuldade aqui não é da parte de Deus em salvar, que Deus não tem dificuldade nenhuma em salvar ninguém. A dificuldade aqui são os sofrimentos. Se no meio de muitos sofrimentos nós somos salvos, se aquela pessoa que Deus justificou e que vai ser salva aqui nesse mundo, ela passa por tanto sofrimento e por tanta dificuldade, como o apóstolo Paulo disse no livro de Atos, de que através de muitas aflições nos importa entrar no reino de Deus, como o Senhor Jesus Cristo disse, é apertada a porta e o caminho é estreito. Se isso acontece com aquele que vai ser salvo, imagine. A pergunta é, aonde é que o ímpio vai comparecer? Ou seja, essa pessoa que nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca se curvou diante de Cristo como sendo o seu Senhor, que viveu a sua vida toda como se Deus não existisse, qual o lugar de salvação para essa pessoa? Deus tem algum lugar reservado de bênção e de salvação para ela? Absolutamente nenhum. Essa figura aqui, onde vai comparecer o ímpio, ela evoca a ideia de um tribunal. O ímpio é convocado a comparecer diante de Deus. E chegando diante de Deus, o que é que ele vai apresentar em sua defesa? O que é que ele tem para se defender? Se o justo já é salvo com dificuldade, o ímpio vai alegar o quê? Vai alegar o quê em sua defesa? Pedro está dizendo isso para confortar aqueles irmãos. Não é que nós nos confortamos com a desgraça dos ímpios. Nós não temos prazer na morte do ímpio e nem no sofrimento eterno daqueles que vão para lá. Mas, no mínimo, conforta ao coração saber que esses sofrimentos que representam aquilo que Deus vai fazer para os ímpios, eles da parte de Deus são a disciplina do Pai bondoso que cuida primeiro da sua família antes de falar e de tratar dos filhos dos outros. Porque os outros não são considerados como filhos de Deus. Filhos de Deus são apenas aqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Agora deixe-me ir para o último ponto, no verso 19, quando Pedro traz o sexto princípio. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aqui essa passagem, ela como que traz um prenúncio de possibilidade de morte, né? A ideia de encomendar a alma. Né? Já Pedro sabe que algumas dessas perseguições, elas podem desaguar lá no Coliseu Romano, ou nas casas de espetáculos locais das cidades onde pessoas eram exterminadas ou eram executadas. Então, como foi dito desde o início, havia, mesmo que ainda não era perseguição oficial do Império Romano, mas havia possibilidade de cristãos serem levados à morte. E, portanto, eles deviam estar prontos. Encomendar a alma é que a alma de vocês esteja preparada. Que vocês estejam preparados para que, se necessário, vocês enfrentem até a morte. E essa palavra, Pedro diz aqui, é para os que sofrem segundo a vontade de Deus. Isso aqui pode ser entendido de duas coisas, né? Você sofre e a maneira de você aguentar o sofrimento é segundo Deus disse que queria que você aguentasse, ou pode ser entendido como se você está sofrendo porque a vontade de Deus é que você sofra. Essa última interpretação é a que mais faz sentido aqui dentro do texto, e simplesmente significa isso, que às vezes é a vontade de Deus, sim, que o seu povo sofra. Então, se estamos sofrendo pela vontade de Deus, é Deus quem está fazendo isso, e Ele tem os seus propósitos, como já foi dito aqui, encomendemos a esse Deus a nossa alma, nos preparemos e digamos como o Senhor Jesus fez, estejamos preparados para dizer como o Senhor Jesus fez na hora da morte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É isso que significa. Veja como Pedro se refere a Deus como sendo o fiel Criador. Ele é o Criador, portanto ele tem todos os recursos do mundo a seu favor
para trazer o sofrimento ou tirar o sofrimento. E Ele é fiel. Se Deus fosse só Criador, eu ficaria com muito medo dele, porque Ele tem poder para me fazer sofrer infinitamente. Mas Ele é o fiel Criador. Ele tem uma aliança conosco, firmada na pessoa de Cristo Jesus, de nos fazer bem, de nos perdoar os pecados e de nos levar para o seu reino eterno. Portanto, Ele é o fiel Criador, e eu posso então encomendar, confiar a minha alma a Ele, sabendo que se meu corpo aqui morre, na presença dEle haverei de estar, aguardando a ressurreição dos mortos, para que possa entrar plenamente em posse da promessa final. Queridos, aplicando isso para nós aqui, aliás, eu creio que toda a aplicação já foi feita aqui, mas fechando aqui para nós. Nós estamos passando momentos difíceis, eu sei que há pessoas angustiadas, pessoas aflitas. A gente sabe porque, como pastor, a gente recebe pessoas no gabinete pastoral, pessoas que se dirigem a nós, pessoas aflitas, com medo, incertas, inseguras, com dúvidas, doídas, machucadas, desprovidas, às vezes passando por necessidade muito grande. Eu espero que nessa tarde aqui, através dessa exposição, você possa perceber ou enxergar nesses princípios 6 motivos pelos quais você não devia ficar angustiado, aflito, desesperado, mesmo que sua situação seja grave e uma situação de grande dificuldade. Ainda que o futuro seja totalmente incerto. O nosso Deus, Ele tem como objetivo nos provar. Ele pede que a gente se alegre porque nós vamos participar da revelação da sua glória. Ele diz que é uma honra para nós sofrermos como cristãos. Ele diz que Ele está fazendo isso conosco porque Ele primeiro cuida de nós, mas Ele tem também, Ele vai se virar para o mundo que persegue também. E também Ele é o fiel Criador que vai receber a nossa alma e que você pode encomendá-la, descansar e repousar sua vida e seu futuro nas mãos do Senhor. Amém? Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.